Bom, turma, vamos tratar aqui de conversões de bases, né? Mas antes de entrar especificamente na conversão de bases, vamos falar um pouquinho de unidades métricas, que é um assunto que pode interessar também. Tá? Bom, o ser humano trabalha com um sistema métrico de base 10. A razão para isso é extremamente simples. Tá? Nós temos 10 dedos, isso facilita o esquema de contagem, já que no início, né, quando como humanos começamos a trabalhar com números, usávamos as mãos para contar. Então foram criados 10 símbolos, de 0 a 9, né, representando cada um dos 10 dedos. Né? Fora isso, também designamos nomes para definir unidades a cada conjunto de 3 dígitos. Né? Por exemplo, quando nós falamos em 1000, né, nós falamos em quilo. Tá? O quilo, então, representando o 10 elevado a 3. Tá? Se a nossa unidade de peso, por exemplo, grama, quando eu tenho 1000 gramas, eu falo em quilogramas. Né? Unidades métricas de distância, nós temos o metro. Quando eu falar em 1000 metros, eu falo quilômetro, né? O quilômetro. Tá? E essas nossas unidades, a cada agrupamento de o expoente de 3, em 10 elevado a 3 nós temos o quilo, né? 10 elevado a 6 mega, 10 elevado a 9 giga. Né? Então o que seria um gigametro? Tá? Seria ali, né, 1000, milhão, seria 1 bilhão de metros. Né? E continuamos na numeração tera, penta, hexa, isso quando estamos crescendo. Quando nós estamos dividindo a cada unidade em 1000, né? Quando nós temos o expoente 10 a menos 3, nós falamos em mili, em 10 a menos 6, que representa 0,000001 micro, nano, pico, fento, ato. Né? Então, são números que utilizamos, nomenclaturas que utilizamos para facilitar quando precisamos trabalhar com unidades. Bom, computadores modernos trabalham com bits, né? Eles trabalham na base 2. Né? Como o endereçamento de memória realizado em aritmética base 2, né? E nós temos aqui que 2 elevado a 10 é igual a 1024, ou seja, é quase 1000, acabou ficando comum, né, chamar essa quantidade, 1024, de kilobyte. Né? Então, 1 kilobyte de memória, né, passou a equivaler a 1024 bytes de memória. Né? Então, para esquema de endereçamento de memória, a gente ainda costuma utilizar esse tipo de nomenclatura. Né? Só que com o expoente 2, quando eu tenho 2 elevado a 10, eu costumo chamar de, né, representando bytes, 2 elevado a 10 bytes, são 1024 bytes, eu chamo lá de kilobyte. Tá? Quando eu falo 2 elevado a 20, eu já falo em megabyte. Só que o megabyte, pelo sistema métrico, deveria ser 1 milhão de bytes. Se a gente usa 2 elevado a 20, nós estamos, na verdade, nos referenciando a 1.048.576. E a gente percebe que vai havendo um escorregamento aí. 2 elevado a 30, que deveria ser 1 bilhão, já é 1 bilhão e 73 milhões. Né? E cada vez mais o número vai se distanciando daquilo que deveria ser. Né? Ainda para endereçamento de memória costuma-se adotar essas técnicas, essas nomenclaturas. Né? Só que muitas vezes essa forma de medição confunde, tá? Principalmente para medição, por exemplo, de vazão de rede, capacidade de armazenamento de disco. Né? Porque pelo sistema métrico, 1 mega, né, seria 1 milhão. Né? Um giga seria 1 bilhão redondo. Tá? Então, para evitar ambiguidades na computação, né, foi normalizado o seguinte: tá? Foi criado novos padrões e novos termos. Nós temos que 2 elevado a 10 bytes, nós não devemos mais chamar de kilobyte, e sim de 1 kibibyte. Né? Assim como 2 elevado a 20 não deve ser mais chamado de megabyte, mas sim de mebibyte. Tá? E por aí vai. 2 elevado a 30 em vez de gigabyte seria gigabyte. 2 elevado a 40 bytes em vez de terabyte seria tebibyte. Tá? E por aí vai. O problema é que esses novos termos ainda não pegaram. Né? Então, no dia a dia, nós ainda temos algumas dificuldades para poder tratar com isso aí. Tá? Mas é interessante que vocês tenham noção dessa nomenclatura.
Entrando especificamente agora no assunto que talvez seja de maior interesse, que é sobre sistemas de numeração. Bom, no sistema decimal, né, que nós utilizamos no dia a dia, tá, nós temos então um símbolo, 10 símbolos para representar, né, os símbolos que vão variar aí de 0 a 9. Né. Nós dizemos que é um sistema posicional, um sistema baseado na posição. Né. Então, quando eu represento o 98, por exemplo, tá, o 9, o 8, né, eu estou, na verdade, representando o número 90 mais o número 8. Tá? Então, a posição do número, do dígito, vai representar a sua grandeza dentro do valor que eu quero representar. Né? Então, 98 é 90 mais 8, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 mais 8. Tá? É importante ter essa noção, porque isso vai facilitar o entendimento mais para frente, no momento das conversões. O número, por exemplo, 2316. O número 2316. Representa o quê? 2 milhares, tá? Já que o 2 está na casa do milhar, o 3 está na casa da centena, então 3 centenas. Tá? O 1 está na casa da dezena, uma dezena. O 6 está na casa das unidades, 6 unidades. Isso me representa, então, na verdade, o número 2 vezes 1000, mais 3 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 6. Tá? Bom, como é um sistema base 10, na verdade, ainda usando esse número 2316, nós reparamos que o que é 2 vezes 1000? Isso aqui é 2 vezes 10 elevado ao cubo. Tá? O que é 3 vezes 100? É 3 vezes 10 elevado a 2. O que é 1 vezes 10? É 1 vezes 10, que no caso é 1 vezes 10 elevado a 1. E o que é o 6? O 6 é 6 vezes 1, que é 6 vezes 10 elevado a 0. Né? Então nós percebemos que, por ser um sistema decimal, cada número ocupar a sua posição da direita para a esquerda, nós multiplicamos por 10 elevado a 0, depois por 10 elevado a 1, depois por 10 ao quadrado, depois por 10 ao cubo e por aí vai. Né? Então, nosso número 2316, quem ele é? 2 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 1 vezes 10 a 1, mais 6 vezes 10 elevado a 0. Tá? O mesmo a gente fala que é válido para as frações decimais. Tá? Eu vou mostrar aqui, os computadores também trabalham dessa forma com frações decimais, mas para efeito aqui, mais para frente, a gente não vai levar em consideração essas frações. Mas o que seria, por exemplo, 0,951? É 9 vezes 10 a menos 1, mais 5 vezes 10 a menos 2, mais 1 vezes 10 a menos 3, e a gente seguiria por aí, né, se o número fosse maior. A gente também costuma dizer que o dígito que está mais à esquerda de um número é conhecido como dígito mais significativo, né? Porque ele representa o valor mais alto. Né? Por exemplo, no número 5.649, o número 5 representa 5 vezes 10 elevado ao cubo. Ele representa 5.000. É o maior desses valores. Então, nesse número, ele é o dígito mais significativo. Por outro lado, o dígito mais à direita é o menos significativo. Ele tem um menor peso no valor do número. Né? No nosso caso, 5.649. O dígito 9 está na posição mais à direita. É 9 vezes 1. Então, ele é quem tem o menor valor. Né? Portanto, chamado de menos significativo. O nosso sistema numérico é um sistema posicional. Né? Isso significa que cada número é representado por uma cadeia de dígitos e a sua posição é associado a um peso elevado a um valor. Tá? Então, no caso aqui, a posição I ela é associado a R elevado a I, onde R é a raiz ou a base do sistema numérico. Se nós estamos trabalhando com um sistema decimal, R igual a 10. Né? A forma geral de um número é uma sequência de dígitos no qual nós estamos representando aqui por A3, A2, A1, A0, A-1, A-2, A-3. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o número 3.580 é 7,314. Né? Onde o A0 é o 7, o A1 é o 8, o A2 é o 5, o A3 é o 3.
e depois da vírgula o menos 1, menos 2, menos 3, tá? Onde, se B é a base, tá? Por exemplo, base 10, cada um desses aí é um número maior ou igual a 0 e menor do que B. No caso da base 10, maior ou igual a 0, menor do que 10. Vai de 0 a 9. A vírgula entre o A0 e o A-1 é chamada vírgula de raiz, tá? Só para conhecimento. Qual vai ser o valor numérico desse número que eu estou representando na base B? Né? Ele vai representar, como o A3 está na quarta posição, na verdade, né? Tem peso 3, seria A3 vezes B elevado a 3, mais A2 vezes B elevado a 2, onde B é a base. Tá? No sistema decimal seria base 10. A1 vezes B elevado a menos 1, mais A0 B elevado a 0, mais A menos 1 B elevado a menos 1, e por aí vai. Ou seja, é um somatório em I de A índice I vezes a base elevado a I. No sistema decimal, 10 dígitos diferentes são então utilizados, né, para representar esses números com uma base 10. O sistema binário, que é o sistema utilizado pelos computadores, nós temos apenas 2 dígitos, que são representados por 0 e 1. Basicamente, isso é porque uma célula de memória ela pode estar carregada, a gente representa por 1, ou pode estar descarregada, representamos 0, né, que são os dois estados que uma célula pode ter. Né? Então, por isso que o computador trabalha com 2 dígitos, valores binários, ou 0 ou 1. Para evitar confusão, quando a gente utiliza números com bases diferentes, nós costumamos utilizar um subscrito para indicar base. Né? Então, esse número aqui, 2316, subscrito 10, significa o número 2316 na base 10. Tá? Então, aquele subscrito ali significa a base. Né? Os dígitos 0 e 1 eles têm o mesmo significado, tanto na notação binária quanto decimal. Então, 0 na base 2 é igual a 0 na base 10. 1 na base 2 é igual a 1 na base 10. Se a gente quiser representar números maiores, tá? Cada dígito do número binário vai ter um valor que vai depender da sua posição, né? Tal qual o sistema decimal. Então, no caso aqui, nosso primeiro exemplo, 1, 0 na base 2. Significa o quê? O 1 está na segunda posição. Então, o 1 representa o 1 vezes 2 elevado a 1. E o 0 representa 0 vezes 2 elevado a 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Né? Então, 1 vezes 2 elevado a 1 vai dar 2. Então, esse número 1, 0 na base 2 representa o 2 na base 10. Tá? E o número 1, 1 na base 2? Né? O primeiro 1, 1 vezes 2 elevado a 1. O segundo 1, 1 vezes 2 elevado a 0. 1 vezes 2 elevado a 1 vai dar 2. Tá? 2 elevado a 0 dá 1. Tá? 2 elevado a 0, 1. 2 mais 1. Esse número representa o 3 na base 10. Tá? Já o número 100 na base 2. Né? Nós temos aqui 3 posições. Né? O primeiro 0 representa o elevado a 0. O segundo 0, da direita para a esquerda, representa o elevado a 1. E o 1 aqui representa o elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, esse número é 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Os que são zeros nós vamos desconsiderar. Né? 2 ao quadrado, 4 na base 10. Nosso último exemplo aqui, novamente, onde tem 0 a gente desconsidera. Tá? Desconsidera onde tem 0. Então, isso aqui vai ser 1 vezes 2 ao quadrado, vale 4, mais 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1. 1, 0, 1 na base 2, equivale a 5 na base 10. Então, a conversão entre binário e decimal nós já acabamos até de ver. Né? Como eu converto o número binário no número decimal? Basta que eu multiplique cada dígito do número binário pela potência de 2, que ele representa, e soma os resultados. Né? Então, um exemplo aqui. Quanto representa 1001101 na base 2? Né? Eu pego cada posição, da direita para a esquerda,
eu tenho as posições de índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Para simplificar, para facilitar, eu já identifico que eu tenho 3 posições aqui com 0. Né? Eu já elimino esses 3 então. Elimino 2 elevado a 5, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 1. Eu só somo os números que estão nas posições que tem valor 1. Né? Então seria 2 elevado a 6, mais 2 elevado ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 2 a 0. Né? 2 elevado a 6 é 64, 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado 4, 2 a 0 é 1. Então, esse número à esquerda, na base 2, representa 77 na base 10. Já a conversão de decimal para binário. Se eu quiser fazer o contrário, né? Se eu quiser converter um número decimal para binário, a gente tem um processo bastante simples. Né? Por exemplo, eu quero converter um inteiro decimal n para sua forma binária. O que eu faço? Eu sucessivamente divido esse número por 2. Quando eu divido um número por 2, eu vou obter um quociente e o resto. Né? Então, eu tomo um número n qualquer, vou dividir por 2, eu vou obter um quociente e eu vou obter um resto dessa divisão. Tá? Eu vou continuar o processo dividido por 2, por aí vai. Até o momento que quando eu dividir por 2, eu vou obter o quociente com o valor 1. Quando eu obtiver um quociente com o valor 1, eu terminei de fazer a conversão. Para saber qual é o número, eu pego todo mundo, partindo do quociente, pegando os restos da direita para a esquerda, né, de baixo para cima, e obtenho o meu número, encadeando até o primeiro. Tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais simples, para ficar mais claro. Aqui, eu quero converter 108 para a base 2. Então, qual é o processo? Divido por 2, obtenho um quociente e um resto. Então, 108 dividido por 2 dá 54 e eu tenho o resto 0. Vou continuar essa divisão até obter quociente 1. 54 dividido por 2 vai me dar 27 com o resto 0. Novamente, dividindo por 2. 27 dividido por 2, 13 e resto 1. Então vamos continuar aqui. 13 dividido por 2 dá 6 com o resto 1. 6 dividido por 2, 3 com o resto 1. Continua o processo. 3 dividido por 2 dá 1 com o resto 1. Cheguei no quociente 1. Então é hora de parar. Já tenho meu número binário. O que eu vou fazer? Vou pegar agora esse número, desde o quociente até o resto, pegando da direita para a esquerda ou de baixo para cima. Então, pego o número nessa sequência que está aqui. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Então, 108 na base 10 representa, pegando aqui, lembrando, esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, esse aqui vai ser o quarto, esse aqui vai ser o quinto, os 2 zeros vão lá para o final. Tá? Então, 108 na base 10 é o número 1101100 na base 2. Fazendo agora a conversão com o sistema hexadecimal. Então, no sistema hexadecimal, como o hexadecimal nós representamos 16 símbolos, nós vamos precisar desses 16 símbolos para representar os 16 valores possíveis. Para isso, nós utilizamos os números de 0 a 9, já temos 10 símbolos. Como nos faltam 6 símbolos, eu vou usar as letras de A até F, sendo que o A representa o 10, o B representa o 11, seguidamente até o F, que representa o 15. Então, na comparação entre o decimal e o hexadecimal binário, 0 decimal, 0 hexadecimal, 0000 binário. 1 decimal, 1 hexadecimal, 0001 binário. E por aí vai. A gente repara que do 0 ao 7, do 8 ao 9, são os mesmos valores na representação, tanto decimal quanto hexadecimal. Já o valor decimal 10 equivale ao hexadecimal A, o 11 ao B. Por aí vai até o 15, que equivale ao F. Temos também a coluna do binário ao lado. Alguém pode perguntar por que utilizar a representação hexadecimal? Computadores trabalham com binário,
mas quando nos programas ou no sistema, alguma análise que a gente precisa fazer, quando os números são muito grandes, a sequência de dígitos binários fica muito grande. E a sequência hexadecimal ela converte com muita facilidade na sequência binária. Então a gente costuma utilizar hexadecimal para poder escrever menos, né? Utilizar menos símbolos para representar esses valores. Bom, assim como no sistema decimal e do binário, cada dígito hexadecimal tem um valor que depende de sua posição na cadeia, né? Então, 1 0 na base 16, o que equivale? O 1, como está na segunda posição da direita para a esquerda, ele vai ser, né, representar o 16 elevado a 1. Né? O 0 multiplica por 16 elevado a 0. Isso aqui vai ser o quê? 1 vezes 16 elevado a 1. Então, 1 0 na base 16 igual a 16 na base 10. E 3 7 na base 16. Né? O 6 está na posição 0, o 1 está na posição 1. Tá? Então, isso aqui representa 7 vezes 16 elevado a 0, já que o 7 está na posição 0. Desculpa, eu falei errado, né? Aqui eu falei do 1 e do 6. É o 7 está na posição 0, e o 1, e o 3 que está na posição 1. Tá? Como o 7 está na posição 0, ele representa 7 vezes 16 elevado a 0. Como o 3 está na posição 1, ele representa 3 vezes 16 elevado a 1. 16 elevado a 1 igual a 16, vezes 3, 48. Mais 7, 48 mais 7, 55. Então, 3 7 na base 16 é 55 na base 10. Aqui um outro número. O número 4FB na base 16. B está na posição 0. F na 1. 4 na 2. Então, isso aqui representa o quê? Como 4 está na 2, 4 vezes 16 ao quadrado. Como o F está na 1 e o F tem valor 15, 15 vezes 16 elevado a 1. O B representa o valor 11 decimal. Né? Então, como o B está na posição 0, 11 vezes 16 elevado a 0. 16 elevado a 0 vale 1 vezes 11, dá 11. 15 vezes 16, 240. 4 vezes 16 ao quadrado, 1024. Soma tudo, 4FB na base 16 equivale a 1275 na base 10. Então vamos ver aqui um exercíciozinho, tá? Uma conversão entre hexadecimal e decimal. Tá? Então como a gente faz a conversão? A gente acabou de ver um exemplo. Né? A gente multiplica cada dígito hexadecimal pela potência 16 e soma os resultados. Então um exemplo aqui, o número hexadecimal D07E. Pegando as posições, o E está na posição 0, o 7 está na posição 1, o 0 na posição 2, o D na posição 3. Desconsideramos a posição 2, já que o 0 multiplicado por qualquer coisa vai ser 0. Vamos ficar só com D, com 7 e com E. O D vale 13. Como ele está na posição 3, o D vale 13 vezes 16 ao cubo. O 7 está na posição 1. Então, 7 vezes 16 elevado a 1. O E vale 14. Está na posição 0, vale 14 vezes 16 elevado a 0, ou 14 vezes 1. Fazendo a soma, a gente vai ver que D07E na base 16 equivale a 53.374 na base 10. Por fim, vamos ver o processo contrário. Como eu faço a conversão do número hexadecimal para decimal? É um processo parecido com o do binário, só que em vez de a gente dividir por 2, a gente divide por 16, que é a base de nosso interesse. Então, para fazer a conversão, a gente divide o número por 16 e obtém o quociente o resto. E eu faço isso sucessivamente, eu vou sempre dividindo por 16. A cada novo quociente encontrado, eu divido por 16. Tá? Até que eu encontre um quociente menor do que 16, que aí eu não preciso mais dividir. E eu faço o encadeamento novamente de baixo para cima, desde o quociente até o primeiro resto obtido. Aí eu vou obter o número. Nosso exemplo aqui, eu vou converter 936.588 para a base 16. Né? Então o processo diz o quê? Divido por 16. Ao dividir por 16, eu encontro o número 58.536 e resto 12. Divido novamente por 16.
obtenho o número 3.658 e resto 8. Dividindo novamente por 16, obtenho 228 com o resto 10. Né? Ainda é maior do que 16, então nova divisão. Divido por 16, encontro 14 com resto 4. Vou pegar, tá, de baixo para cima. Só que repara, o 14 equivale ao E, né? O 10 equivale ao A, o 12 equivale ao C. Então, qual é o número que eu obtenho? Né? É 4A8C. Tá? Então, o número 936.588 na base 10 é o número E4A8C na base 16. Bom, pessoal, espero então que esse videozinho aqui tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho a vocês como nós fazemos conversão de bases, em particular, né, decimal, binário e hexadecimal. Né, eu espero que estou colocando esse material aqui como complementar ao material que você já tem. E caso continue alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente pode tirar as dúvidas. Tá? Então, um grande abraço a todos e bons estudos.